Bom, pessoal, estou passando aqui para a gente dar continuidade na nossa série de Hebreus e hoje a gente vai estudar o capítulo 2 de Hebreus. Bom, o capítulo 1 começa falando a respeito da superioridade de Cristo e de como Cristo ele é melhor do que os ritos da velha aliança, como ele é superior aos profetas e também aos anjos. No capítulo 2, o autor ele vai fazer essa conexão mostrando que como no Antigo Testamento, no ministério dos profetas e dos anjos, quando havia negligência, havia um justo juízo, quão maior será o justo juízo revelado no ministério do Filho. E então Hebreus 2 ele vai começar dizendo o seguinte: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então, o primeiro verso já começa com uma exortação, mostrando que o autor está falando assim, cara, é necessário que nós nos apeguemos com firmeza, com mais firmeza. Sabe, essa palavra mais mostra que a vida que eles estavam levando não era suficiente para permanecer na fé, para continuar na fé. Então, o autor ele já começa com essa exortação, mostrando que é necessário nos apegarmos com mais firmeza às verdades que temos ouvido, para que delas jamais nos desviemos. Então, o autor ele vai prosseguindo, e nos versos 3 e 4, ele vai enfatizar que Jesus tem um ministério superior ao ministério dos profetas, dos anjos, e contrasta isso mostrando que se o ministério dos anjos, quando negligenciado, era atribuído juízo, quanto mais severo juízo receberá aqueles que desprezarem o ministério revelado no Filho. Se negligenciarmos tão grande salvação, quão maior será o nosso juízo. Entende? E assim o capítulo vai se prosseguindo, e no verso 10 vai dizer o seguinte, que é algo muito interessante. No verso 10 vai dizer, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio dos sofrimentos o autor da salvação deles. Então, o autor de Hebreus ele começa a mostrar que todas as coisas acontecem e existem por causa de Jesus, ou seja, Jesus ele é a razão de todas as coisas. Sabe, a razão da existência, ele é o propósito final de todas as coisas. E mostra que Jesus, por meio dos sofrimentos que ele passou, ele conduz muitos, não é todos, é muitos filhos à glória. Então, ele conduz e se torna autor da salvação deles. O que significa a palavra autor? Significa iniciação, ele inicia a salvação deles. Mas nós sabemos que ele não é apenas o autor, ele é também o consumador da salvação, garantindo a nossa salvação. Então, o versículo 10 começa mostrando que todas as coisas estão debaixo do domínio de Jesus, porque ele é a causa primária e existencial de todas as coisas que existem. Então, o capítulo vai se prosseguindo, e logo no verso 17 tem algo muito interessante, porque o autor vai mostrar que Jesus se fez participante de todas as limitações humanas quando ele se fez homem, para que como homem ele pudesse ser a propiciação pelo pecado dos homens. Então o que acontece? Jesus sendo homem, essa era a única maneira e condição estabelecida por Deus Pai para que ele pudesse ser a propiciação pelo pecado do povo. Os homens precisariam pagar os seus pecados. Alguém tinha que pagar a conta. E precisava ser um homem. Então, por isso, Jesus, sendo Deus, sendo superior a profetas e anjos, se faz homem. Então, o capítulo ele mesmo vai dizer que ele se faz um pouco menor que os anjos, para cumprir essa propiciação pelo pecado meu e seu, meu querido. Então, esse capítulo ele vai revelando a humildade de Jesus, cara. A humildade, a benevolência e, acima de tudo, a sua supremacia. E mostrando que nós não devemos negligenciar a nossa fé. Nós não devemos negligenciar o nosso Salvador. E o capítulo ele continua, logo após o verso 17. E o verso 17 vai dizer que ele se faz participante de toda a nossa natureza humana. Ele se tornou homem verdadeiramente. Na cristologia, isso é um dos versículos mais necessários para provar a humanidade de Jesus, porque acreditem, tem muitas heresias que dizem que Jesus não era um homem real, um homem verdadeiro. Então,
Esse é um versículo muito usado em cristologia também. E esse verso ele mostra que Jesus, ele se tornando homem, ele agora cumprindo toda a obra, completando a obra, ele se torna sumo sacerdote. Jesus, o ministério atual de Jesus é o sumo sacerdote. Às vezes nós olhamos muito para aquilo que Jesus fez e nós olhamos muito para aquilo que Jesus ainda vai fazer. Mas Jesus está fazendo algo agora, meu querido, que é interceder por mim e por você, incessantemente, à destra de Deus Pai. Jesus é o nosso sumo sacerdote perfeito. Cristo é o nosso sumo sacerdote perfeito. E o capítulo ele se encerra de uma forma muito gratificante, porque o autor ele meio que dá uma consolação barra exortação, que é o quê? Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, o que o autor está querendo dizer com isso? Ele quer mostrar que assim como Cristo sofreu, ele é poderoso para socorrer aqueles que sofrem. Com isso, mostrando a eles que eles não deveriam regredir de volta ao sistema judaico, à religião judaica da época. Eles deveriam permanecer na fé cristã, porque a fé cristã não se trata de uma religião, mas de Cristo. O nosso sumo sacerdote, Cristo, superior aos profetas e anjos, Cristo. Então, nós devemos entender isso. E esse último verso, ele mostra que Cristo, ao mesmo tempo que ele observa e que há um juízo justo para aqueles que negligenciam a fé, mas há também uma consolação nesse versículo. Há uma consolação mostrando que Jesus, ele dá escape para aqueles que perseveram. Ele é o próprio escape para aqueles que perseveram, sabe? Então nós precisamos entender o seguinte, que essa exortação de Hebreus 2, ela é real, mas ela serve de seguintes maneiras, duas maneiras. Como? Para aqueles que realmente são salvos, para aqueles que realmente têm fé em Cristo, uma fé viva, genuína, essas exortações servem para manter esses cristãos alertas, para que eles acordem. Mas essa exortação também serve para revelar aqueles que não são salvos, aqueles que nunca foram salvos. Então, o capítulo não está falando de uma possível perca da salvação, mas, como eu disse, duas maneiras de se interpretar, duas maneiras que existem de olhar essa exortação, que é deixar aqueles que são salvos, verdadeiramente salvos em Cristo, alertas, porque esse é o meio. Deus, ele preserva os cristãos. A perseverança dos santos, ela é real. Cristo vai te preservar até o fim se você de fato é salvo. Mas ele usa esses meios, exortações, entende? Ele usa esses meios para te deixar alerta. Agora, mostrando que você também tem uma responsabilidade moral diante disso. Agora, essa exortação também serve para revelar aqueles que não são salvos, aqueles que desistem, aqueles que voltam, aqueles que retrocedem. É apenas uma evidência de que eles perderam a salvação? Não, mas de que nunca foram salvos. Nunca foram salvos, embora possam ter desfrutado do benefício do Evangelho por estar na comunidade cristã, da comunhão dos santos. Então, o joio sempre vai estar no meio do trigo, isso é fato, e por vezes eles vão sair. Então, o autor de Hebreus, no capítulo 2, mostra essa seguinte exortação. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilhe aí com pessoas que gostam do livro de Hebreus, pessoas que gostam de temas teológicos. Esse livro pode ajudar a esclarecer as dúvidas de alguém que tem justamente nesse capítulo 2. Então, compartilhe esse vídeo, deixa seu like, se inscreve e não perca o próximo vídeo, que essa série vai ficar top. Deus abençoe. Até a próxima.